O futebol brasileiro conta com diversas lendas urbanas em sua história, e uma das principais é o rebaixamento do São Paulo no Paulistão de 90. A história tanto repercutiu que acabou se tornando verdade para muitos, especialmente entre rivais. Porém, tudo isso não passa de uma grande lorota, das maiores fake news do Brasil. Sabemos bem que ser o único clube sem rebaixamentos no estado contribui na mentira, algo que faz o Flamengo sofrer na mesma medida. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa grande lenda urbana, em alguns fatos que poucos torcedores conhecem, e de uma vez por todas desmentir a farsa de que o São Paulo já foi rebaixado. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Mas antes, reforço o pedido de inscrição no canal. Cerca de 90% do público assiste os vídeos, mas não é inscrito por aqui. Não deixe de se inscrever para fortalecer ainda mais este sonho. Para entender a história completa, é preciso voltar no tempo, para o Paulistão de 1987. Por coincidência, o campeão naquele ano foi justamente o São Paulo. Aquela edição repetiu a fórmula base dos últimos anos, com 20 clubes jogando em 2 turnos. O campeão de cada turno e os 2 times de melhor campanha geral chegariam nas semifinais. Na parte de baixo, o regulamento original previa 4 rebaixamentos. Terminada a primeira fase, os 4 grandes avançaram para a semifinal, sem novidades. Palmeiras e Corinthians venceram os turnos, enquanto a dupla Sansão passou pelas campanhas. Do outro lado, os 4 rebaixados seriam Novo Horizontino, América de Rio Preto, Ponte Preta e Bandeirante de Birigui. No entanto, é aí que a polêmica começa. No meio do campeonato, a federação resolveu rebaixar 2 equipes, e não 4. Com isso, apenas Ponte Preta e Bandeirante foram para a segunda divisão. Inconformados, os 2 clubes partiram para os tribunais, exigindo no tapetão a permanência na elite paulista em 88. Em um primeiro momento, tiveram sucesso, e os jogos pelo Paulistão daquele ano chegaram a ser marcados, como a imagem na sequência vai mostrar. Porém, essa liminar acabaria sendo cassada, e os 2 clubes foram forçados a jogar a segunda divisão em 89. Nesse momento, alguns podem estar se perguntando, o que essa novela toda tem a ver com São Paulo de 90? Vamos chegar lá. Depois das brigas e tensões nos bastidores, a Federação Paulista resolveu ser prática, entre boas aspas. Seguindo o modus operandi do futebol nacional à época, suspendeu os rebaixamentos no Paulistão a partir de 88. Ninguém cairia para a segunda divisão, que por sua vez continuaria levando clubes à elite. Inclusive, fazendo um spoiler, a própria Folha de São Paulo, que disseminou a suposta queda, afirmou antes do campeonato de 90 que ninguém cairia. Em letras claras, a reportagem destacava a ausência do rebaixamento pelo 3º ano consecutivo. E para não ter erro, aqui estão as tabelas de 88 e 89. Em 88, os 4 piores foram União São João, Novo Horizontino, América e São Bento, mas nenhum deles caiu. Em 89, lá estavam os 4 na primeira divisão. Dessa vez, havia uma única e bizarra possibilidade de rebaixamento, mas só a União São João corria risco. E para cair, o time de Araras precisava fazer de novo a pior campanha do estadual, mas passou bem longe disso. Os piores de verdade foram São Bento, 15 de Jaú, Botafogo e Juventus, e nenhum deles caiu. Agora sim, chegamos ao famigerado Paulistão de 1990, o pivô da confusão. 24 equipes foram divididas em 2 grupos, de acordo com a primeira fase de 89. No grupo A, os 12 classificados, o São Paulo entre eles. No grupo B, o resto das equipes, incluindo Ponte Preta e Ituano, que vieram da segunda divisão de 89. Nessa primeira fase, os clubes jogariam dentro dos grupos e depois contra o outro grupo, no que já seria chamada de segunda fase. Superado isso, os 7 melhores do grupo A e os 5 melhores do grupo B avançariam direto para a quarta fase. Já os clubes restantes iriam para a terceira fase, nada mais do que uma repescagem. Nessa repescagem, os 12 clubes seriam divididos em 2 chaves de 6 equipes. Nelas, somente o líder voltaria para o campeonato, garantindo vaga na quarta fase. Para o resto, terminaria a disputa, e até 1991. E na quarta fase, mais 2 grupos, agora com 7 em cada um, e os líderes avançando para a grande final. Tudo explicado, hora do campeonato. Na tal da primeira fase, como podem ver, o São Paulo fez campanha ruim. Com 8 vitórias em 23 jogos, anotou 22 pontos e uma insuficiente 8ª posição no grupo A. Com isso, o tricolor teria de encarar a repescagem para se manter vivo no Paulistão. Na repescagem, disputada em plena Copa do Mundo da Itália, o São Paulo não reagiu o suficiente. Por um mísero pontinho, ficou atrás do Botafogo, em segundo no grupo, e assim acabou eliminado. Porém, nada de rebaixamento, e vamos chegar no grande ponto. Antes, para terminar, menciono ainda as campanhas de Botafogo e Guarani na quarta fase. O Botinha foi apenas figurante, mas o Bugre até que sonhou em disputar a final, ficando por um pontinho da decisão. Chegamos agora em 1991, quando a história do suposto rebaixamento começa a cair. Naquele ano, o Paulistão teve 28 clubes, divididos em 2 grupos de 14.
No grupo verde, exatamente os 14 que jogaram a quarta fase no ano anterior, incluindo os finalistas Bragantino e Novo Horizontino. Os 5 melhores avançariam para a segunda fase, além de garantir vaga nesse mesmo grupo para 92. Clubes entre sexto e oitavo seriam eliminados do campeonato, mas iriam se garantir no grupo para o ano seguinte. Já os clubes entre nono e 14º seriam transferidos ao grupo amarelo em 92. Mas afinal, o que era esse grupo amarelo? Em 91, reuniu os 10 eliminados da repescagem de 90 e outros 4 clubes. Esses 4 foram Olímpia, Rio Branco de Americana, São Carlense e Marília. Os 3 melhores desse grupo amarelo avançariam para a segunda fase do Paulistão e também chegariam no grupo verde para 92. Clubes entre quarto e sexto também iriam para o grupo verde no ano seguinte. O grande destaque era a volta do rebaixamento, agora sim, para o lanterna dessa chave. Porém, agora eu proponho um desafio. Foquem nos 4 novatos, Olímpia, Rio Branco, São Carlense e Marília. Voltamos brevemente a 90 e a proposta é simples. Em 15 segundos, procurem na tabela esses 4 que eu mencionei. Daqui a pouco eu volto. Com certeza, vocês não acharam os 4 clubes em 90, afinal eles não estavam lá. E alguns podem pensar, se não estavam em 90 e o São Paulo os enfrentou em 91, é porque caiu para a segunda divisão. Poderia ser, mas daqui pra frente tudo muda. Começando com foco no Olímpia, da cidade homônima do interior. De acordo com o próprio site da Federação Paulista, quando entramos na página do Olímpia, uma informação chama atenção. Em letras claras, a federação afirma que o Olímpia foi campeão da segunda divisão de 90, assim teve o direito de disputar a primeira entre 91 e 93. No site do clube, há destaque para essa conquista em 90, como Paulistão da Série A2. Lembrando que na época, a segunda divisão era chamada de Divisão Especial, mas ambos os nomes estão na mesma coisa. Ainda existe esse recorte, creditado ao grande Alexandre Guiesbrecht, do livro de 125 anos do futebol paulista. De maneira clara, aparece o Olímpia como campeão da segunda divisão de 90, ao lado do Bragantino, que venceu a primeira. Com isso, eu faço a primeira grande pergunta. Se o São Paulo foi rebaixado em 90 e no mesmo ano o Olímpia venceu a segundona, como os dois se encontraram em 91? Não faz muito sentido, certo? E não acaba por aí. O Rio Branco subiu junto com o Olímpia em 90, acabando com o vice-campeonato da segunda divisão. No dia seguinte, o jornal O Liberal, da cidade de Americana, apresentou essa clara manchete: o Rio Branco está na primeira divisão. Ainda temos esse relato sobre o acesso do Tigre em relação à cidade de Americana no dia seguinte, em festa. Com isso, a segunda pergunta: se o São Paulo foi rebaixado em 90 e no mesmo ano o Rio Branco subiu para a primeira divisão, como os dois se encontraram em 91, será que faz sentido? Passando para o extracampo, todos já estamos cansados de ver essas imagens, deixando bem claro o regulamento daquele estadual. Em letras claras, um parágrafo anunciava: o Paulistão de 90 não terá rebaixamento para a divisão especial, simples e direto. Ainda assim, muitos rivais não se satisfazem e alegam que o São Paulo virou a mesa para não cair. Não seria absurdo se fosse verdade, era comum na época. Porém, como é que o São Paulo iria virar a mesa de um campeonato que não tinha mais rebaixamento? De maneira mais direta, como o São Paulo ou a Federação iriam anular o rebaixamento de um campeonato que desde o início não tinha rebaixamento? Voltamos à matéria da Folha de São Paulo antes do Paulistão. Com letras bem destacadas, a reportagem dizia: o Paulistão de 90 não terá rebaixamento pelo terceiro ano consecutivo. Vejam novamente as tabelas do Paulistão de 88 e 89, com foco nos piores times de cada edição. Nenhum deles foi rebaixado, continuaram normalmente na primeira divisão. Vem aí a terceira pergunta, reforçando: como anular o rebaixamento de um campeonato que não tinha rebaixamento há 3 anos? Por fim, a mais óbvia das questões. Em 91, o São Paulo foi campeão paulista, vencendo o Corinthians na final. A última pergunta é simples. Se o São Paulo foi rebaixado para a segunda divisão em 90, como ele foi campeão da primeira divisão em 91? As 4 perguntas vão passar de novo pela sua tela. E se você ainda acredita que o São Paulo foi rebaixado em 90, te desafio a responder essas 4 perguntas. Porém, baseando os argumentos nas informações que passei até agora. E temos mais questionamentos no vídeo. Ainda existe um outro detalhe. Se o São Paulo tivesse sido rebaixado, 10 clubes cairiam de uma vez para a segunda divisão. Onde já se viu isso da noite para o dia? Algo parecido até chegou a acontecer no Paulistão de 93, porém estava previsto em regulamento desde o início do campeonato. Foi assim que a Paraguaçuense, campeã da segunda divisão daquele ano, não subiu para a elite. No entanto, nada disso contou com tapetão ou regulamentos dúbios. 30 clubes jogaram a primeira divisão de 93 e 14 deles foram rebaixados entre os dois grupos. Depois de toda essa explicação e viagem pela história, é preciso dar uma aliviada e ser compreensivo. Nos anos 90, o conceito de fake news praticamente não existia. O
que se falava nos jornais ou em programas como Jornal Nacional e Fantástico logo se tornava verdade absoluta. Não importavam os meios, se as informações eram de fato verdadeiras ou não. E para deixar isso claro, vale sair brevemente do esporte e visitar o caso da escola base. Ocorrido em 1994, é uma das maiores falhas da história do jornalismo brasileiro, um erro sem precedentes. Tudo começou em rumores de abuso contra crianças em uma escola infantil, rumores que foram amplamente divulgados pela imprensa, com direito à reportagem no Fantástico. Porém, tudo isso foi feito sem a devida apuração, na base do disse-me-disse. Dias depois, a imprensa tentou limpar sua barra, quando investigações provaram que nada disso era verdade. Mas o estrago já estava feito, como mostram as pichações no muro da escola. Uma mentira descabida se transformou em verdade absoluta. Feita essa relação, voltamos ao rebaixamento do São Paulo, derrubando o último argumento. Muitos que insistem na história usam uma entrevista de Tele Santana, afirmando que o tricolor foi rebaixado. Outros ídolos como Raí e Zete teriam afirmado a mesma coisa, em momentos diferentes. Além, é claro, da manchete da Folha de São Paulo e a clássica frase. No entanto, nem tudo que se diz por aí é verdade. Nem tudo que é falado ou mostrado na televisão é verdade, principalmente hoje em dia. Como diz o velho ditado, falar até papagaio fala. E está aí o caso da escola base para mostrar que só falar não prova absolutamente nada. Nesse vídeo fiz o dever de casa, explicando para você nos mínimos detalhes sobre a suposta queda do São Paulo. E agora garanto que é impossível acreditar nisso. Sabemos bem que a história foi ainda mais disseminada após o rebaixamento do Santos. Como únicos incaíveis do país e de seus estados, São Paulo e Flamengo sofrem com diversos rebaixamentos inventados do além. Quem sabe um dia podemos explorar as mentiras sobre o Mengão. Antes de encerrar, considere incentivar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso a benefícios, como os vídeos uma hora antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, ainda acredita no rebaixamento do São Paulo ou se convenceu que é mentira? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.